bem. Mi, eu já estava a caminho de, tá? A caminho de, quando você estava digitando, eu já estava a caminho de, tá? Mania de me lembrar das coisas que eu esqueço. É igual lembrar de foto quando tá reunido. Bom, gente, hoje a gente tem um tema que eu particularmente gosto e eu vejo que muita gente, é, é, de certa maneira, peca nesse processo, né? E vai ser legal a gente trabalhar isso, tá? Então, obviamente, primeiros recados paroquiais aqui, né? Obrigado, Rodrigão. Valeu, irmão. Ah, molecada, virose, cara. Um pega, passou pro outro, passou pro outro, passou pro outro, foi passando pro outro, passou pra todo mundo aqui, cara. Todo mundo passou. É que de um ano e meio foi estrago, né? Foi umas 20 vezes essa noite, cara. O moleque não sabe falar, daí tem hora que nem vinha nada, era só antes. Então, vai melhorar. Criança é isso, né? Dá e volta. Já já capaz de acordar e tá zerado. É, Bom, tem gente eventualmente que está aqui novo, então pode estar conectado aqui pela primeira vez. Qual que é a ideia? Você que está chegando, o nosso Conexão Hive, que acontece todas as manhãs de segunda a sexta, é um bate-papo aí de 30 minutinhos, sempre voltado para a jornada do afiliado, né? Lembrando, a gente tem. É importante fazer esse disclaimer porque a gente entra no piloto automático e vai falando, mas nem sempre são só as mesmas pessoas. Tem gente nova, né, que está chegando aqui. Então, Conexão Hive é um bate-papo que a gente faz pensando nas jornadas que a gente tem. A gente tem um cliente, a gente tem um afiliado e o afiliado Pro, né? O Pro é o que constrói times, o afiliado é o que conecta clientes à marca. Obviamente, um Pro ele exerce também o papel, né, do avatar do afiliado. Mas o papo aqui, esses 30 minutos, é sempre voltado para o nosso trabalho de afiliado, pensando na jornada de afiliado. Naturalmente, muito de coisa que a gente aplica aqui, a gente aplica para a vida comercial em absolutamente tudo, mas tudo, tudo. Quando eu falo isso, gente, eu tô lembrando de ontem, porque ontem eu fui convidado a participar de um evento que tinham 400, acho que uns 400 C-levels do Brasil inteiro. É gente que é CEO, alguns eram diretores também convidados, mas assim, é tudo. A idade média do evento era uns 50 a mais, né? É tudo pessoas mais sênior, pessoas que já construíram carreira, uma cacetada de gente que são conselheiros, focam em construção de carreira para conselheiro de empresa. E aí teve dois bate-papos lá, né, especificamente de treinamento para eles, que eu comecei a rir, né? Porque no fim do dia, as coisas que falaram sobre a condução, as abordagens, os processos, é um monte de coisa que a gente aplica no dia a dia, né? Quando a gente vende um produto ou um serviço, quando a gente se posiciona frente a uma marca, quando a gente se posiciona frente a produto ou serviço, então a gente estar antenado e principalmente aplicando o que a gente está tendo aqui, nossa, a gente sai anos-luz à frente em tudo, gente. Se aquelas pessoas estivessem conectadas no nosso Conexão Hive, o treinamento era extremamente básico para eles. Por quê? Porque é o que a gente fala aqui todos os dias, de alguma maneira eles abordaram ou trouxeram coisas que a gente traz todos os dias, né? E o tema de hoje é sobre perfil do cliente. E quando a gente fala perfil do cliente, é você entender para poder atender melhor. Quando a gente diz perfil do cliente, o cliente no centro, né? O processo da raiva, a gente coloca o cliente no centro. Quando a gente fala isso, é colocar o cliente no centro das decisões para poder lançar um produto. É colocar o cliente no centro quando a gente pensa numa decisão de mudança de sistema. É ter o foco no cliente, né? Esse é um dos grandes pontos. E você melhorar os processos. É isso que a raiva vai cada vez mais e vai sempre trabalhar. Agora, quando a gente coloca um cliente no centro, as abordagens para se chegar num cliente, elas são completamente diferentes, ou pelo menos elas deveriam ser, sabe? Porque imagina o seguinte, tá? Eu separei alguns pontos que eu acho que é legal, primeiro você observar, né? Tem cliente, se coloca primeiro você numa posição de cliente. Se eu falar para nós aqui que a gente em posição de cliente, como é que a gente reage ou como é que a gente fala, eu garanto que aqui na sala a gente já tem perfis completamente diferentes. Tem gente aqui que vai ser muito mais analítico, vai fazer trocentas perguntas, é detalhista, sabe? Vai querer saber o processo de não sei o que foi não sei onde, que se age, não sei. Tem gente aqui que é mais técnico, sabe por quê? Porque tem um viés técnico ou é profissional da área e aí vai querer saber algumas coisas mais técnicas do produto.
Tem gente que é muito mais prático. Tem gente que está aqui na sala que só vai querer saber assim: nossa, emagreceu? E como é que você tomou? Ah, então eu vou testar. Tem gente que acabou. Tem que ficar explicando se tinha produto que age na mitocôndria, que os produtos são os melhores, que a gente usa os melhores insumos e que não sei. Aí vai explicar todo aquele contexto, a pessoa só queria saber assim: nossa, deu resultado? Eu quero testar, porque ela confia em você. Ela não está confiando nos produtos da Hive, na Hive, ela confia em você. Ela vai testar porque você falou que deu certo e ponto. Não precisava você estar explicando todo o contexto. Mas o que eu quero dizer, essa chamada de hoje, de você entender para poder atender melhor, ela é fundamental porque quando você normalmente começa a trabalhar com vendas, a tendência que com o passar do tempo você robotize ou crie processos e você comece a virar muito processual. E você tem que tomar um cuidado danado para você não virar um chato ou para você não virar uma pessoa que não performa por conta da tua abordagem. Porque a tua abordagem deixou de ter uma principal característica que a gente fala muito na Raiva, da questão da venda humanizada, de trazer o lado humanizado, né, para o cliente, ou essa questão do concierge. O que é isso, gente? É escutar a pessoa para poder atender ela na demanda que ela quer. Então não adianta eu ir lá hoje, por exemplo, num frio desgraçado, por exemplo, de manhã agora, eu falar de um lustre gelado, por exemplo. Talvez tenha alguma outra abordagem que eu possa fazer, algum outro produto. Você pensar na situação, no momento, no cliente, tudo isso vai facilitar a tua vida para você poder construir uma conexão com o cliente. Por exemplo, se você for fazer um post hoje à noite no frio, na hora de dormir, se você fizer um post tomando o Nimbus gelado, ou se você fizer provavelmente tomando um Nimbus chocolate quente gelado, a pessoa não provou o gosto. Se ela está só olhando a imagem, não entramos em mérito de gosto. Qual que é a tendência de conectar mais? A pessoa está em casa olhando os stories num frio e vê você tomando um chocolate quente e falando que aquilo lá vai fazer você dormir melhor. O momento vai fazer a pessoa ter, pô, cara, você lembra? O que que é isso? Que produto é esse? O que não sei o quê? Então, o momento conecta, a pessoa conecta. Mas assim, algumas dicas para você identificar sobre o cliente que você está falando, tá? Observa como é que geralmente ele fala. Se ele é uma pessoa, ele ou ela, né? É uma pessoa detalhista ou ela é uma pessoa mais direta para te responder e te perguntar? Por exemplo, pelos áudios que algumas pessoas me mandam, eu sei se ela é uma pessoa enrolada. A minha mãe. Gente, a minha mãe vai me mandar áudio. Ela dá a volta na Disney lá inteira, 15 quilômetros, para me falar assim: e você tá bem? É aquela coisa. Tem gente que é assim, como é que você tá? Não sei o que, e outra eu fui para não sei o que e tal, fui para não sei, eu fiquei e vi não sei quem, encontrei isso aqui, mas sabe por que eu tava te mandando um áudio? É porque eu queria saber lá sobre a creatina, como é que. A pessoa dá a volta e tá tudo bem, é o jeito dela. Não adianta a gente querer mudar as pessoas para ser do nosso jeito, entendeu? Eu sofro muitas vezes porque eu sou muito direto ao ponto. Eu sou muito prático nas coisas. Eu sou a pessoa direta e prática. Eu gosto de. Eu pago muito por praticidade na minha vida. Eu pago alto pela praticidade, pela facilidade. Por exemplo, compra de supermercado. Quando são as coisas pesadas de casa, eu sou um cara que prefiro pegar todas as coisas que eu já sei que a gente compra sempre, que é alguns produtos de limpeza, algumas marcas de suco, algumas não sei o quê. Eu já entro no Mercado Livre, compro e pago. Aí esses dias Areto me falou assim: ah, mas vai pagar frete, sei lá, R$ 30. Eu falei, não é o dinheiro, gente. Eu não vou nem entrar no mérito de fazer a conta, porque se eu fizer a conta eu ainda ganho. Sabe, de pegar o carro, ligar o carro, tempo que eu gasto para ir fazer não sei o quê, para entrar aqui e só repetir a compra que faz todo mês. Eu só faço assim, ó, pum, repito. Acabou. Praticidade. Para mim tem, eu gastei R$ 20 a mais. Eu não me mexi? Valeu. Ou principalmente, ganhei tempo para poder fazer uma coisa que vai me render mais ou vai me dar mais que 20. Tá valendo. Essa é a minha conta o tempo inteiro. Quanto vale o meu tempo para exercer cada atividade que eu faço? Então, a praticidade, para mim, ela tem um valor muito alto. Sabendo disso, alguém que queira me vender alguma coisa, não vai dar para ficar explicando muita coisa. Porque tá, mas e aí? O que faz o produto? Para onde que vai? Como é que foi? Beleza, quanto custa? Sabe? Não dá para demorar muito.
Eu gosto de coisa rápida, prática, pum, pum, pum. É, então, assim, eu sou um cara mais direto, mas tem gente que é mais detalhista. Se a pessoa é uma pessoa detalhista, se você for muito direto, às vezes até você é grosseiro. Então você vai ter que ter mais paciência, explicar. Por mais que eu seja direto, eu tenho um ótimo feeling das pessoas. Então eu tenho uma ótima conexão com as pessoas. Eu me conecto, eu bato papo, eu entendo, eu faço perguntas. Um ponto importante para você entender mais sobre o cliente. Daí eu já vou falar sobre os estilos de cliente, tá? Mas repara nas perguntas que ele fez, se ele quer números ou se ele quer histórias. Isso é importante, tá? Se ele quer números ou se ele quer histórias. O que é isso? Ele quer saber quantas gramas de proteína tem, ou ele quer saber se o produto era saudável, alguém usou. Ele quer saber se o Nimbus tem taurina, blá 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 blá. E por que tem taurina? Porque a taurina está relacionada com energético normalmente para as pessoas, e a taurina então não é para ligar. Como que ele está no produto para desligar? Então ele não sabe que a taurina é um potencializador, dependendo do que ele está ligado, ele vai potencializar. Ele pode perguntar isso, ou ele quer saber assim: realmente alguém tirou um remédio tarja preta e usou esse produto? Tô dando exemplo aqui da taurina porque é o que sempre cai, né, nos detalhistas ou nas pessoas que querem mais números, entendeu? Mas ele perguntou mais, ele ou ela ficou mais curioso pelas histórias ou pelos números? Porque, de novo, se é uma pessoa que só quer não, valoriza mais as histórias, e você fica lá, não, veja, porque o meu produto, ele tem 357 gramas de... Ele só queria saber assim, alguém usou e deu certo? Por que que dá certo? Na cabeça daquele cliente vai virar a chave quando ele vê que alguém usou e deu certo para ele ou para ela. E aí o mais importante é assim, você prestar atenção nas tuas respostas à medida que você conversa, nas reações. As reações da pessoa vai dizer muito sobre ela. Se ela é uma pessoa mais emocional ou se ela realmente é uma pessoa mais lógica. Essas dicas, elas servem para você identificar normalmente o perfil do cliente. Agora a gente, vamos lá, tá? Isso que eu estou dando aqui, um pouco de conteúdo teórico sobre essa anamnese de um cliente, esse entendimento de um cliente, gente, é um feeling. Não é que lá na hora que você está atendendo um cliente, conversando com um cliente, tô vendo a Arequite aqui. Pegar para a Arequite, eu não sou bom, eu não tenho habilidade disso, então, deixa eu ver. Eu falo, converso com a Erika, não sei o quê, eu tô ali na frente. Aí deixa eu pensar, será que a Erika é uma cliente analítica? Será que a Erika é uma expressiva? Será que ela é uma cliente pragmática? Ai, meu Deus, agora como é que eu tinha que abordar quando a cliente. Então, assim, você vai engessar no processo. Eu estou querendo te dar um overview para você parar e pensar. E começa a testar as coisas diferentes. Quando você não está tendo eficiência no teu processo, ou poderia melhorar a tua eficiência, é só você parar e pensar sobre isso, entendeu? Sobre como é que está indo a abordagem. Acho que, de maneira geral, é uma abordagem mais prática ou mais subjetiva? É uma abordagem mais números ou uma abordagem mais factual? Isso já te ajuda muito, tá? A ser assertivo. Geralmente, quando você fala com alguém da área técnica, a pessoa quer saber sobre as coisas técnicas. Eu vou falar com um médico, com um nutricionista. Não basta eu dizer que o produto é bom. Ele vai ter que olhar o produto, ele vai ter que olhar o rótulo. Quando você olha com alguém da área técnica, geralmente ele pega o produto, ele gira e já vai para as informações nutricionais. Já reparou nisso? É meio que praxe. Ele ou ela, ele pega e faz um gira e começa a olhar a tabela nutricional, os ingredientes, as coisas. Ele nem está prestando mais atenção no que você está falando, porque ele vai tirar as próprias conclusões. Sabe? Já deletou. A parte técnica ele sabe melhor que a gente normalmente. Então, é aquela história. Ele vai bater o olho. Aí ele vai vir com perguntas, tá? Mas qual que é o ponto? Vamos de maneira prática agora, porque para minha cabeça, eu sou prático. Então a minha cabeça ela é uma planilha de Excel, é linha e coluna, linha e coluna. Então quando eu penso nisso que eu estou trazendo, a divisão dos clientes ela se dá da seguinte maneira: um cliente tem quatro perfis aqui que a gente pode trabalhar, tá? Um cliente analítico. Características dele. Ele gosta de detalhe. Ele gosta de informação técnica. Ele gosta de dado concreto. Faz muitas perguntas antes de tomar decisão, geralmente. Ah, mas isso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Ele é analítico. Ele quer analisar. Como é que você vende para ele? Para vender para um cliente desse, você naturalmente você vai ter que ficar, você não vai poder se apegar emocionalmente ao produto. Não, porque esse produto, as pessoas fizeram isso e eu não sei o que, foi lançado assim, teve.
Gente, você vai ter que explicar o produto de uma forma lógica, usar alguns fatos rápidos, lógicos e benefícios tangíveis. Você pode contar a história assim, alguém substituiu um remédio por faixa preta. Pum, isso é uma pancada. Pum, é prático, é objetivo. Não diz muita coisa, porque é vago, mas é uma informação que, opa, caramba! Mas lembrando que isso aqui não substitui remédio, mas algumas pessoas conseguiram. Ó, olha que interessante. É um fato que, para quem é analítico, a pessoa é aquela pancada que a pessoa para e, fala, caramba, sério? Mas por quê? Aí ela quer saber mais, mas ela vai precisar de fatos, ela vai precisar de argumentos, ela vai precisar ter essas informações lógicas. Um cliente mais expressivo, vulgo minha mãe, gosta de conversar, se emociona com as histórias, valoriza as conexões. Geralmente, gente, compra a base de compra é no emocional, no lado inspiracional. A pessoa toma decisão assim. Alguns hábitos de compra dessas pessoas são até impulsivos. São aquelas pessoas que muitas vezes compram e falam, para que eu comprei isso aqui, né? Porque já foi, entrou na história, entrou no emocional, mas é o jeito do cliente. Ele precisa conversar. Como é que você vende para esse perfil de cliente? Gente, você vai ter que conversar. Você vai ter que usar história. Você vai ter que usar entusiasmo na tua abordagem. Não dá para você ser factual, sabe? Não dá para chegar e falar assim: olha, teve gente que, tô dando exemplo, tá? De novo do faixa preta aqui, porque é um negócio impactante. Teve cliente que substituiu faixa preta. Isso não funciona para esse cliente que gosta de conversar. Você sabe o que aconteceu? Vou dar exemplo do que foi a Carminha. Carminha, deixa eu te contar. Sobre esse produto que a gente está conversando, inclusive, teve uma cliente minha, o nome dela é a tal, tal, tal. Olha a mensagem que ela me mandou, Carminha. Ela mandou no grupo. Aí você pega ele, pum, 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 lê a mensagem. Ó, teve uma cliente lá no nosso grupo que mandou isso. Olha o impacto que esse produto causou, não é nela, é na família dela. Porque não é sobre uma pessoa, é sobre tudo que a família vive. Pum, 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 pum. Ou seja, eu falei o mesmo fato, mas contando detalhes, trazendo entusiasmo, trazendo energia, trazendo um outro ponto de vista. Perceba que a situação é a mesma, ou talvez o fato seja o mesmo, mas a narrativa, a forma como você traz, é totalmente diferente de acordo com o perfil do cliente. Se você for contar toda essa história para alguém que é analítico e prático, acabou. Se você for direto e reto para alguém que gosta de conversar e se conectar, vai ser tão raso que não vai ter venda. Essa pessoa, ela precisa de conexão, ela precisa sentir a tua energia, ela precisa sentir que você está empolgado com o produto, que você é empolgado com a marca, que você é empolgado com os resultados da marca. Se ela não sentir isso em você, aliás, aí vem o ponto. Para o outro, para o analítico, se ela sentir empolgação demais, ela até faz até quando esmola demais, você desconfia. Tô desconfio demais. O outro ele precisa ser muito direto e reto. Agora, o que precisa, o expressivo, ele precisa dessa conexão, ele precisa do lado emocional. Agora, aí, dentro desse quadrante do analítico prático, a gente tem o cliente que é pragmático. Esse, esse com a minha mãe não sai um negócio. Se a minha mãe e o pragmático sentarem para fazer negócio, não sai um, se não se adaptarem. Ou seja, se um não moldar para o outro, se um não aprender a trabalhar com o outro. Não importa quem quer vender para quem. Se o pragmático quisesse vender para minha mãe, se a minha mãe quisesse vender para um pragmático, do jeito que eles são, não sai negócio. A minha mãe é uma das pessoas que eu dou dando exemplo dela aqui, porque acho que eu desconheço na minha vida inteira. Ó, gente que eu já cruzei com gente, viu? Alguém que faça amizade tão fácil igual a minha mãe. Gente, a minha mãe, todo lugar que eu me mudei, a minha vida inteira, a minha mãe, ela fica mais conhecida que eu no condomínio, no prédio, em dias. Teve prédio na pandemia que eu morava, que a minha mãe foi me visitar, a primeira vez que ela foi lá, no segundo dia ela estava saindo de casa, eu falei, onde é que você está indo, mãe? Eu falei, vou lá tomar chimarrão com a vizinha. Mãe, que vizinha? Ela falou, ela tinha conhecido a vizinha lá embaixo. A mulher fez amizade porque os parentes eram do mesmo lugar que não sei o quê. A mulher chamou ela para tomar chimarrão. Ela estava indo lá tomar chimarrão.
lá na casa da vizinha. Isso foi no final da pandemia. Eu falei assim, mãe, eu nem sei quem é a vizinha. Aí ela falou assim: ah, mas eu sei, o filho dela é o Brian, esse aqui eu não sei quem. Ela já sabia a história da vizinha. Então, a minha mãe ela tem essa capacidade nata, só que ela não usa nada. Igualzinha, ô Miriam, ela é igual o Milton. Qual é a diferença do Milton? Gente, para quem não sabe, o Milton, não sei se contaram isso aqui no Conexão Hive, é recente, mas o Milton, tá? Que anda entre nós, vulgo marido, né? Da... Na história dele é a melhor. A gente tava na viagem, gente, na viagem agora, tá? E o Milton, marido da Miriam, ele prospectou a mulher do Fernão, que também é head da Hive. No café. Ela tava ali pegando um café, tava de costa, ele não perdeu viagem. Você tá aqui para não sei o que. Opa, caramba, o Milton não perde viagem, ele já tava prospectando. Milton, ele é surreal, ele é fácil de conectar, mas ele usa isso para negócio. Essa é a grande diferença. A minha mãe, ela não usa nada para negócio. Zero, zero. Por isso que eu digo, se não aprender a usar as ferramentas, não sai negócio. Agora, o pragmático, ele quer solução rápida, objetiva, zero enrolação, mas zero. É foco, eficiência, resultado, ele quer ser direto. Como é que você vai vender para um Cristo desse, gente? Você tem que ser direto, vai ao ponto, destaca o benefício, é isso, acabou. Se ele for focar no preço, ele vai focar no preço, acabou. Se ele for focar na qualidade, ele vai focar na qualidade, acabou. Se ele for focar no resultado que ele está buscando, ele vai focar no resultado. É assim, a conversa com o pragmático ela é pum, 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 é poucas palavras, não tem muita história, sabe? É direto e reto, direto e reto. Não tem muita enrolação, não tem muita. Não sai negócio se começar a falar demais, que ele ou ela já se fecha. O pragmático, esse direto, ele fez, cara, se fizer negócio, é capaz de ele comprar para nunca mais querer comprar depois. Para ele falar assim, ah, beleza, vou comprar para sair rápido isso aqui, depois eu não quero mais. Assim, ele ou ela ele quer sair dessa situação rápido. Ele quer fazer tudo rápido. Resolver bum, 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 bum. E às vezes atropela alguns processos, tá? Eu me considero um meio termo aqui. Eu sou muito pragmático para algumas coisas, sou analítico para outras, eu faço muita planilha. Eu estou pensando eu como consumidor. Mas eu percebo que o meu comportamento muitas vezes eu atropelo algumas decisões. Eu já tenho essa consciência. Então, o pragmático, ele muitas vezes ele atropela algumas coisas, decide algumas coisas. Puta, cara, devia ter pensado mais, devia ter pego mais informação, devia ter olhado mais. Ele atropela. Assim como o emocional também compra por impulso, lembra? Então, qual que é a conclusão que a gente começa a chegar aqui? Que todos eles têm um caminho de você conectar. Todos os perfis existem um caminho. Mas se você tentar acessar todos pela mesma via, imagina o seguinte, tá? Vou trazer a melhor análise possível desses exemplos que eu estou dando. Imagina que existe um tesouro no meio de uma mata. E aí, um caminho é uma trilha que só passa uma bicicleta. Você vai conseguir passar com um carro grande? Não, você vai enroscar num monte de galho e vai dar ruim. Um outro caminho, ele é tipo um atolador, assim, sabe? Ele é largo, só que ele é tudo cheio de barro e tal. Você vai conseguir passar com a Ferrari, um carro esportivo? Não. Você vai vou rápido, sabe? Cada caminho tem um veículo para você chegar até lá. Existe uma jornada para você chegar até lá. Ou o melhor veículo para se chegar até lá. Você até pode chegar, talvez, com a Ferrari, mas vai chegar atolando, vai chegar dando trabalho. Ou você pode até chegar com o carro através de uma trilha de bicicleta, chegar com o carro, mas vai chegar com o carro batido, arranhado. Vai dar besteira no caminho. Poderia ser um processo mais leve, essa conexão com o cliente para chegar lá. Se você identificar o perfil do cliente logo no início, você consegue ajustar a abordagem e tornar uma venda mais natural. Isso, para mim, é uma das maiores transformações na vida de um vendedor. Quando o vendedor entende isso, meus amigos, aí é aquela pessoa que você fala assim: caramba, esse aqui vende para todo mundo. Aham, porque ele já entendeu isso.
Ele não tenta dar a mesma receita para todo paciente, sabe? Trazendo para a vida do médico. Tem que fazer uma anamnese, cara. Você tem que conhecer quem é o paciente, quem é a pessoa que está ali do outro lado. Quais são as dores, angústias, anseios, o que que ela quer. Às vezes, a pessoa só queria conversar, trocar uma ideia. E no fim ela sai com um produto na mão. Ela só queria trocar uma ideia. E na conversa, ela saiu com uma proteína na mão. Por quê? Porque a proteína estava ali em cima da mesa. Na conversa, você foi fazer uma proteína para você e a pessoa também degustou. E aí, levou a proteína. Caramba! As situações acontecem no dia a dia. E o vendedor, ele pode agir de maneira muito perspicaz. E isso não tem a ver, gente, com ser maquiavélico, com ser, eu vou usar as pessoas. Tira pela mão. Se você ainda tem algum tipo disso na cabeça, o vendedor ele soluciona o problema na vida das pessoas. Ponto. Na minha cabeça, é assim, a pessoa que tiver a oportunidade de sentar comigo, eu vou solucionar alguma coisa na vida dela. Ela quer ganhar mais dinheiro. Vem cá que eu te ensino, meu filho. Eu queria ter melhores relacionamentos. Vem cá que eu te apresento uma turma legal que eu trabalho, que você vai ver que é muito legal essa galera. Aliás, viaja junto com a gente. Olha que a viagem que aconteceu. Se você performar dentro desse time, ó a alegria dessa galera aqui. Eu queria ter mais saúde. Vem cá que eu te apresento uma linha legal para você ter mais saúde. Eu tenho solução para todo mundo, gente. Para todo mundo que você tá na minha frente, só não dá solução para morte. O resto, mas dá uma prolongada no período, a gente dá jeito, entendeu? Reverter não dá, mas prolongar, estamos direto. Então, esse é o ponto. Eu aprendi e desenvolvi essa habilidade. Mas não é algo que eu falo assim, eu nasci com isso. Gente, essa história de nascer, ter aptidão, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, mais facilidade para outra, e está tudo certo, eu concordo. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente está aqui, todo mundo pode aprender e desenvolver e melhorar a sua performance dentro desse processo. Então, quando você pensa no perfil do cliente, o objetivo de hoje aqui era fazer essa reflexão com vocês. Perfil do cliente. Quando você está de frente para um cliente, você age de maneira igual com todo mundo? Se as suas vendas não estão correspondendo como você imagina, imagina o seguinte, tá? Se todo dia você coloca lá e fala assim, hoje eu vou mandar mensagem para os clientes, aí pega a mesma mensagem para todo mundo ou só muda o começo. Bom dia, Liana, tudo bem? Aí copia e cola uma mensagem embaixo. Bom dia, Érica, tudo bem? Copia e cola. Bom dia, Luciana, copia e cola. Você acha que isso vai ser eficiente? Partindo do princípio que a gente não sabe como é que tá as pessoas do outro lado, como é que tá não sei o quê. Tem gente que faz isso e espera ótimos resultados em venda. Isso não é ser vendedor, gente. Isso é ser talvez um telemarketing chato. É aquelas mensagens que a pessoa recebe e fala, gente do céu, eu cheguei. Imagina eu acordando hoje, quer dizer, acordando. Para acordar tem que dormir, né? Não dormir, passei a noite em claro com o filho, acordar com a mensagem às 7 horas da manhã assim: Bom dia, Rodrigão, beleza? Você não está precisando de uma proteína. Enfia essa proteína no, né? Tô com sono, tô com não sei o que. Se a pessoa vem e bate um papo, minimamente, por mais que eu seja direto e reto, como é que foi? Cara, a noite foi osso, puta, isso, não sei o que. Pô, cara, você tá precisando hoje de um produto bom, hein, cara? No mínimo um pré-treino ou luz de capa. Capaz de sair venda. Por quê? Porque a pessoa veio, conversou, trocou ideia, me encontrou ali no condomínio, né? O Milton venderia para mim, fácil. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Faz essa reflexão de não ser sabe, um robozão. Por que que eu te digo isso para fechar, tá? Porque independente de você vender aqui, a gente está falando de vender os produtos para as pessoas. Afinal, eu estou falando com o papel do afiliado, jornada do afiliado. Mas muito tempo na minha jornada, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer? Ah, eu faço uma autoavaliação, sabe, um plan do review? Eu planejo, executo e reviso. Isso eu faço para tudo na minha vida. Eu planejo alguma coisa, executo e depois eu reviso. Deu bom, não deu bom, poderia ter sido melhor, como é que foi? E bem no meu começo nas vendas diretas, eu comecei, gente, arrebentando. Mas arrebentando assim, regaçando, sabe? E eu falei, gente, esse negócio é a coisa mais fácil do mundo. Acho que eu tenho muita credibilidade com as pessoas, acho que as pessoas gostam de mim, não é possível. Deus foi muito bondoso comigo. E meses depois, semanas depois, não era nem meses, eu percebi que a minha performance já não era mais a mesma. Eu já não prospectava como eu estava prospectando, eu já não estava mais fazendo essa abordagem como eu estava fazendo. E quando eu fui fazer o review, naquele período, eu falei assim, cara, mas peraí, há um mês atrás estava de vento em... O que que mudou? E eu percebi que no começo, eu estava mais empolgado, sabe? Empolgado com um negócio novo, empolgado com uma jornada nova, empolgado
Puta, eu tinha empresa, as coisas do dia a dia da empresa, encheção do saco. Aqui era um negócio leve, fácil. Então eu enxergava tanta coisa boa do negócio, que eu falava tão bem do negócio, da empresa, dos produtos, que eu tornava o processo leve e acabava vendendo mais. Depois de um tempo, eu comecei a aprender mais sobre os produtos, aprender mais sobre a empresa. Quanto mais eu estudava e mais via, mais eu queria passar de informação para as pessoas. Porque na minha cabeça era, se eu passar mais informação, as pessoas vão ficar mais seguras. Que à medida que eu estudava, quanto mais eu estudava, mais seguro eu ficava. Quanto mais eu olhava as coisas, mais seguro eu ficava, mais eu queria passar. E aí eu comecei a ver que eu comecei a reparar nas minhas abordagens, nas minhas falas, e eu tinha virado um teórico chato. Sabe, eu queria ficar falando, e eu perdi o meu principal coisa, que era o brilho no olho. No fim do dia, um vendedor ele tem que ter brilho no olho, gente. Eu perdi esse brilho no olho, mas não porque eu não acreditasse no negócio, não porque eu não estivesse ganhando dinheiro no negócio, não porque eu não tivesse tido problema no negócio, é porque eu entrei no piloto automático. É tipo assim, comecei num trabalho novo, abri a minha empresa. Nossa, estou empolgado com a empresa. Aí 2 meses depois, a empresa tem que pagar funcionário, tem que pagar contabilidade, tem que acordar para ir lá resolver BO de funcionário, funcionário que faltou. Aí você começa a entrar nos BOs, aí você começa também esquecer do lado legal, da tua motivação, daquele brilho no olho que te fazia acordar e fazer acontecer, daí você começa a entrar só numa parte processual. Se o vendedor for processual, ele não vende ou ele vai ser taxado de vendedor chato. Grava isso. Se o vendedor for processual, ele ou não vende, ou ele vai ser taxado daquele vendedor chato. O vendedor precisa ser leve, com energia, com motivação, cara, com brilho no olho, mas entendendo quem está do outro lado. Essas técnicas, essas análises que eu estou te passando, elas vão facilitar totalmente o teu processo. Eu estou te dando uma trilha para você conseguir chegar mais fácil no cliente. Lembra, não é massificando a comunicação, é personificando a comunicação. Você vai dizer, cara, mas aí eu não consigo escalar. Gente, vai por mim. Mais vale 5 mensagens ou 5 abordagens bem feitas do que 30, 40 mal feitas. Tá, como afiliado da Hive, te peço, se for para fazer 30, 40 abordagens mal feitas, por favor, não faça. Você vai me dar retrabalho quando eu for vender para esse cliente, porque eu vou vender para ele. Eu vou reverter cagada. Eu vou reverter uma fala errada. Eu vou reverter uma abordagem errada sempre. Sempre tem caminho. Mas cedo ou mais tarde, alguém vai vender para esse cliente. Parou na minha frente, eu vou vender. Mas vai dar retrabalho. Que ele vai ter alguns bloqueios, algumas crenças, algumas coisas que aconteceram porque alguém abordou de maneira errada. Alguém abordou de uma maneira chata, alguém abordou de uma maneira que não era como ele gostaria de ouvir. E isso já aconteceu, gente, faz 15 anos que eu trabalho com venda direta. Isso já aconteceu, não foi nenhuma nem 2 vezes na minha vida, tá? De eu chegar para falar com alguém, a pessoa, mas eu já conheço. O que que você conhece? O que que a pessoa. Aí a pessoa tinha um bloqueio e falou, pô, Dragão, mas peraí, me fala melhor desse negócio. Me fala melhor desses produtos. Me fala melhor do que a gente tem aqui. Então, por quê? Porque a abordagem foi desse jeito. Então, a reflexão de hoje, gente, tá? Para fechar, né? Já passei dos 30 minutinhos, foi mal. Mas era essa classificação de clientes. Mas eu não quero que vocês se apeguem na classificação, nessa matriz que eu desenhei aqui, tá? Ei, cliente, isso. Então, se cliente é assim, eu tenho que abordar assim. Eu quero que vocês se apeguem de maneira geral à análise do cliente. Entender, só o fato de entender que existem caminhos diferentes para chegar nos clientes já é um ganho absurdo. A maioria dos vendedores que não tem êxito são vendedores que fazem de uma maneira igual para todo mundo. Eles querem botar todo mundo na mesma sacola, com a mesma abordagem. Ele só tem um objetivo, gente: vender e ganhar dinheiro. Na real, ele está olhando para as pessoas como um cifrão. Isso assim, é vida curta. Geralmente essas pessoas elas duram pouco tempo na vida de vendedor. Aí depois elas vão buscar um outro jornada. Os vendedores que mais performam são as pessoas que mais têm essa habilidade relacional. Eu vou colocar assim, tá? Então é isso. Meus amigos, minhas amigas, lembrando, gente, para fechar, hein? Tá chegando o nosso evento, todo mundo conecta. Quem não tiver lá presencial, no próximo você tem que estar presencial, tá? Eu quero ir. Tem que qualificar. Nesse é qualificado. Esse é, arrega, ó. Todo mundo queria estar lá em Recife com a gente também, em Porto de Galinhas, né? Mas, tem que qualificar, subir a barra. Mas de verdade, estejam com a gente conectado. Reúne com 2, 3 pessoas, estejam juntos, conectados, aprendendo, sabe, olhando o evento. A galera que estiver presencial vai ter um in loco presencial só de liderança.
Evento é sempre importante, gente. Assim como um evento como hoje, ele te joga um up para frente, um evento como aquele que a gente vai ter no final de semana, no sábado, ele joga a tua energia para outro patamar. E nós, vendedores, precisamos disso. Você sozinho, uma andorinha sozinho não faz verão. Cara, pode fazer um estrago, né? O Milton faz um estrago sozinho, mas porque ele está sempre bem conectado. Ele faz um estrago porque ele está sempre conectado no conexão, ele está sempre conectado nos eventos, ele está sempre conectado nos lugares. Perceba, os vendedores que performam, eles estão conectados. Eles sabem que longe, brasa longe da fogueira apaga. Então, espero te encontrar online no nosso final de semana juntos. Espero que hoje tenha te ajudado nessa jornada do perfil de cliente. Em alguns segundos, assim que renderizar o vídeo, eu já subo para o YouTube e já mando nos grupos o link, tá bom? Beijo grande, um ótimo dia para gente, uma ótima performance para nós de vendas e vamos com tudo, porque agora eu já virei, agora já não dá mais para dormir, agora já tomei um balde de café, agora já estou motivado porque a gente já fez treinamento, então agora vamos embora para o nosso dia, tá? Valeu, gente. Beijo, beijo.